Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. Quero parabenizar a doutora Elaine pela iniciativa desse projeto e desejo que seu crescimento profissional seja sucessivamente abundante e de bastante sucesso. Agradecer por esta honrosa participação. Fiquei muito feliz por ter sido convidado, ter sido lembrado, para compartilhar com vocês essa nossa experiência sobre as órteses mais utilizadas no paciente pós-acidente vascular cerebral. Bem, pessoas, eu sou Cleiton Nojosa e desde a infância vivencio na prática esses dois assuntos, prótese e órtese. Pois meu pai fundou a nossa empresa em 1984, a CEPROF Produtos Ortopédicos, que fica aqui em Fortaleza. Mais na frente, em 2006, concluí a graduação de fisioterapia na Faculdade de Cristos. Na CEPROF, além de fisioterapeuta e empresário, sou responsável técnico com o título de protesista e ortesista desde 2009, pela ABOTEC, Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, atendendo a RDC 192 da Anvisa, de funcionamento do estabelecimento. É preciso ter um responsável técnico para se estar funcionando dentro das normalidades. Diariamente, realizamos nossos atendimentos, avaliando, protetizando e reabilitando pacientes amputados de membro inferior. Realizamos exames de baropodometria, também conhecido como teste da pisada. Acompanhamos nossos clientes com escoliose, com o uso de coletes. Também aqueles paraplégicos ou com sequela de poliomielite, entre outros, através dos tutores. Na confecção das órteses infantis, na elaboração das palmilhas ortopédicas para pacientes com pé diabético e, finalmente, ao qual importa para este momento, as órteses utilizadas no pós-AVC. Vamos começar aqui, pela cabeça, as órteses que a gente pode estar utilizando. Como, por exemplo, em casos mais graves de AVC, pode-se estar utilizando uma órtesezinha para paralisia facial, certo? Que acomete uma musculatura, do rosto, uma parte da musculatura, e que, com isso, a boca desvia para o lado sadio, ok? Então, com essa boca desviada para o lado sadio, geralmente alguns fisioterapeutas pedem para a gente confeccionar essa órtesezinha aqui que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, como a boca fica desviada para o lado sadio, vou botar aqui um exemplo qualquer de ambos os lados, Então, vamos botar aqui que a boca vai desviar para o lado, no meu lado aqui, um lado direito, certo? E aí, a gente vai colocar aqui, puxar e vamos colocar aqui atrás da orelha, Tá vendo? A boca chava para lá, não é isso? Desvio para lá. Então, você pega, coloca isso aqui, puxa e coloca aqui no paciente, certo? Isso aqui vai ajudar o paciente a falar melhor e também na deglutição. Então, confeccionamos isso aqui, geralmente, fisioterapeutas, fonoaudiólogos indicam realmente para alguns pacientes que teve o AVC e que acabou acometendo o rosto. Tá ok? Então, é assim, certo? É um aparelhozinho feito sob medida, uma órtese confeccionada sob medida. Tá bom? Esse aqui foi especialmente aqui para vocês, tá bom? Então, começando pela cabeça, esse foi o primeiro exemplo de órtese confeccionada pós-AVC, tá bom? O segundo que podemos estar indicando, o colar cervical de espuma, para evitar tensão e encurtamento da musculatura da região acometida. Melhorar o posicionamento do paciente no dia a dia, pois muitas vezes o familiar coloca ali o paciente numa cadeira,
vai ali resolver uma coisa, vai ali na cozinha, vai beber uma água, vai no banheiro. De repente, quando volta, o paciente está com a cabeça lateralizada, ok? Então, é aí que entra em ação o colar cervical de espuma. Existem outros colares, né? O colar cervical de espuma, o colar cervical de Thomas, com apoio metoniano, Filadélfia. Esses outros são de plástico, um pouco mais rígido, o que pode estar machucando o paciente, certo? Já esse de espuma, ó, ele é maleável, tá bom? Então, é só questão de organização. Ó, não vai deixar o pescoço do paciente se lateralizar, tá certo? E é muito salutar a gente explicar para os familiares sobre a importância de deixar o paciente bem organizado no leito. Não é isso? Muitas vezes a gente chega numa casa de um paciente e ele está ali no fundo de uma rede, todo encolhido, ou em cima da cama. Tá certo? Então, fica aqui, ó, a órtese, né, o colar cervical de espuma. Certo? Ele aceita alguns movimentos, mas se por acaso eu cair aqui, ó, ele sustenta. Tá bom? Não deixa o paciente por completo caído. Tá certo? Então, colar cervical de espuma. Ao longo da nossa apresentação, de vez em quando vai aparecer essa imagenzinha aqui do lado, que vocês estão vendo aí no cantinho, né? Para não ficar repetitivo, vou falar aqui dessa vez e vocês já vão estar sabendo nas próximas. Eu possuo um canal no YouTube voltado somente para prótese e órtese. Então, quando aparecer essa telinha aí, significa que nós temos um vídeo falando sobre o colar cervical de espuma. Tá vendo lá? Ó? Tem um videozinho ali do colar cervical de espuma e tá ali outro também do colar cervical de Thomas, com apoio metoniano. Tá bom? Então, sempre que aparecer essa janelinha, essa figurazinha, significa que nós temos um vídeo sobre esse assunto no nosso canal do YouTube. Tá bom? E eu espero você lá. Bem, vamos lá. A órtese para ombro e úmero. Nós vamos utilizar no paciente que tem um ombro subluxado. Ou seja, quando foi deslocado parcialmente. Ou seja, a cabeça do úmero não saiu por completo da cavidade glenoide. Certo? Pode acontecer em quedas, que o paciente teve uma queda e acabou subluxando, ou o paciente bateu na parede, né, pois esse lado, o lado que está acometido, está esquecido. Então, ele pode estar realizando a marcha e acabar batendo numa parede, esbarrando na parede. Ou até mesmo durante o balanceio, né? Ele caminhando, se ele já tiver tido um histórico, de luxação do ombro, talvez ele no balanceio da marcha acaba subluxando. Então, essa órtese ajuda bastante. É um material, geralmente, existe ele de neoprene, e existe ele elástico. O neoprene é muito mais confortável, certo? Você veste aqui, ó, essa parte onde está pegando aí, ó, tá certo? O braço, e fecha aqui do outro lado. Então, ele vai ficar bem posicionado, para não acontecer de ficar subluxando o úmero. Ok? Vamos lá, no nosso próximo é a espaldeira, também muito conhecido como corretor postural. A intenção é deixar o paciente mais ereto, melhorando assim o seu centro de gravidade. Consequentemente, terá o menor gasto de energia, já que ele não está se curvando, né? Dependendo do paciente, ele fica se curvando durante a marcha, né? Então, ele vai ficar mais ereto, né? Não vai ficar com a postura curvada. Menor gasto de energia, que vai proporcionar uma melhor imagem corporal do paciente, né? Ao se ver no espelho, ele vai se ver mais ereto, sua autoestima vai ficar mais elevada. E sem falar também que a espaldeira ajuda a abrir a caixa torácica, melhorando a ventilação dos pulmões. Tá bom? Então, fica aí uma dica da espaldeira, corretor postural. A figurinha, ó, não vou ficar repetindo, mas significa que nós temos um vídeo sobre esse assunto. Bem, vamos lá. O carro-chefe, um dos carros-chefes, né, das órteses mais indicadas, no pós-AVC, é a tala
em PVC para o punho, mãos e dedos. Essa órtese aí que você está vendo, que é essa daqui. Bem, vamos lá, pessoal. Ó, ela já existe pronta, certo? Você pode encontrar em diversos sites pela internet. Ela é tamanho único, não tem negócio de pequeno, médio e grande. A única coisa que diferencia é o lado esquerdo e lado direito, tá bom? Vai ter a do lado esquerdo e vai ter a do lado direito. Esse material é um material PVC, ou seja, facilmente ela pode se quebrar. É um plástico seco. E ela fica na posição funcional, como você está vendo aí no slide, ó, posição funcional. E está aqui, ó. Ok? Posição funcional. Ela não fica em total extensão do punho nem dos dedos. Ela vem nessa posição funcional, tá certo? Dica de ouro, pessoal. Dica de ouro. Paciente teve um AVC que está na fase hipotônica, ali no início, fase hipotônica, prescreva logo. Estou dizendo, prescreva logo. Pegue um papel e escreva e bote o seu carimbo, tá certo? Você é uma autoridade nesse assunto. Então, você pega, solicito órtese em PVC para punho, mãos e dedos. Solicito órtese para punho, mãos e dedos. Tá certo? Por quê? Ah, Cleiton, por quê? Por que que eu devo logo prescrever? Prescrever logo isso, logo no início. Por prevenção. Você está querendo evitar que fique desse jeitinho aqui, ó. Tá certo? Porque se você não colocar, existe um grande risco do paciente evoluir e ficar dessa forma aí, ó. Tá certo? E você e nenhum familiar quer que a situação evolua nessa situação aí. Tá certo? Olha, aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, tala em PVC, punho, mãos e dedos, tá vendo assim, pronta, porque ela já existe pronta, né, para você encontrar nos sites. Essa daqui é a tala para a extensão do punhos e dedos, certo? Ela é confeccionada. Já essa daí, o material é de polipropileno. Não é o mesmo que esse aqui, ó, PVC. A de polipropileno já é um outro tipo de plástico, mas que não quebra. Essa daqui não quebra de jeito nenhum, certo? Então, quando é confeccionada, quando a gente vai lá tirar a medida do paciente, tudo bem direitinho, é feito com esse material, o polipropileno, tá certo? E assim, muitas vezes eu cheguei para tirar na residência do paciente, para tirar as medidas para confeccionar isso aqui, né? O fisioterapeuta nos indicou, ou o médico, nós chegamos lá e muitas vezes o paciente se encontrava nessa situação, totalmente curvado, ó, dedo fechado, né? Totalmente curvado aqui o punho. E aí eu tentava aqui normalizar, deixar o punho na posição neutra, e aí o dedo não abria de jeito nenhum. E quando a gente deixava o punho ficar fletido, aí eu já conseguia um pouquinho dos dedos, certo? Mas como é que vai usar a tala assim, né? E como teve outros casos que eu já cheguei e não fazia nenhum nem outro. O paciente estava com as unhas super grandes, porque os familiares não conseguiam nem puxar o dedo para poder cortar as unhas, como também aqui dentro dessa região, ó, tinha um odor insuportável, pois ali não existia higienização. E aí, quando está numa situação dessa, se acontecer com você, se é que já não aconteceu, se chegar numa situação dessa, que você vai começar a atender o paciente e ele já se encontra nessa situação aí, ó, né, com bastante resistência, né, você aqui já vai ter que indicar a aplicação do Botox, que foi, nas vezes que aconteceu comigo, foi necessário. Eu disse, olha, nessa situação não tem como a gente confeccionar uma órtese, não dá para puxar. Muita resistência aqui, né, um encurtamento total, não dá para fazer isso. Então aqui vocês vão ter que aplicar o Botox para poder relaxar essa musculatura. E aí sim, depois que acontecer o relaxamento, você vai entrar com a órtese. E se não colocar a órtese, vai voltar novamente para esse quadro, certo? Eu já conheço pacientes que fez a aplicação de Botox, ficou tudo ok, e deixaram para lá, não sei, esqueceram, não sei.
3 meses, 4 meses depois, o paciente já tinha voltado de novo para o mesmo quadro. Tá certo? Então, vai ter que aplicar o Botox para a gente poder colocar a órtese de polipropileno. Bem, como eu falei, como essa é feita sob medida, a gente pode fazer ela com qualquer angulação, tá certo? A gente pode fazer em total extensão, ó, punho na posição neutra, os dedos totalmente estendidos, tá certo? A gente pode fazer assim, ó, de qualquer forma a gente pode confeccionar ela. Nós já cheguei ao momento de confeccionar dessa forma assim, ó. O paciente estava tão curvado e nós demos a opção de Botox, mas por diversos casos, por outros assuntos, né, outras questões, optaram por não aplicar o Botox e que pediram para a gente confeccionar assim mesmo, né, para evitar que se fechasse mais ainda. Então, nós confeccionamos uma órtese desse jeito, ó. A gente levou até onde conseguia um pouco, né, e o dedo assim, pronto. Pelo menos não ficou fechando, né? Ela ficou assim. Nós fizemos assim. Os familiares pediram, o fisioterapeuta aceitou, já que era uma decisão familiar, e nós confeccionamos dessa forma, tá certo? Bem, essa já falei que é de confeccionado sobre polipropileno. Ah, essa daqui existe, talvez você não esteja muito bem vendo aí no slide, mas essa daqui, ó, existe a possibilidade da gente colocar, ó, os separadores de dedo. Ó. Tá vendo aqui, ó? Para ficar bem organizado, ó. Cada dedinho, não tem o A, cada um no seu quadrado? Aqui é o dedinho, ó. Cada um no seu local, ó. Tá vendo? Ó? Por que que isso é importante? No caso dessa órtese aqui, ó, não tem, né? O paciente colocou aqui, ó. Se for colocado realmente na fase hipotônica, no início do pós-AVC, vai ficar super bem aceitável. Mas se você indicar um pouco mais na frente, ou você começou a atender o paciente e ele já tem um pouco de resistência, às vezes os dedos ficam colocando um em cima do outro, não abrem muito bem, tá certo? Fica assim, ó, fica curvando. Então, para evitar de acontecer, de ficar um dedo em cima do outro, esses daqui, o paciente vai ficar bem organizadinho, ó. Nesse caso aqui é total extensão, ó. Deixa eu botar aqui. Lembrando que ela tem o formato ó, assim, certo? Ó. Então, o braço fica totalmente curvado. O que acontece? Se o paciente não estiver na fase hipotônica, o braço aqui do paciente ó, fica saindo do canto. Ó. Entendeu? Porque ela não tem esbarro lateral. Ó. Fica saindo do canto. Às vezes, começou a resistência, aí fica saindo do local. E já essa outra aqui, confeccionada sob medida em polipropileno, ó, o bracinho fica aqui dentro. Ó. Então, não tem para onde o braço escapar. Não vai sair, ó, porque tem as paredes laterais que não vai deixar ter desvio ulnar ou radial. Então, vai ficar na posição neutra. Show? Com os dedinhos aqui, ó, como eu falei, ó, cada um no seu local. Ó. E aí, depois aqui é só fechar e ficam bem organizados. Beleza? Tudo sob medida. Bem, vamos lá para o nosso próximo. Aqui são as talas extensoras para os membros, seja lá membro superior ou membro inferior. Aqui segue o mesmo raciocínio. Evitar que o paciente evolua para um padrão flexor. Caso necessário, você pode utilizar no membro superior para evitar, por exemplo, a flexão do cotovelo. De repente, se você chegar no paciente lá, e como eu falei aqui, às vezes a gente chega na casa de um paciente e ele está todo encolhido no fundo de uma rede, todo assim, e se você verificar realmente que você não consegue ganhar a extensão desse cotovelo, o que você vai fazer? Indicar o Botox. Olha, tem que ser aplicado aqui o Botox para essa musculatura relaxar, e aí depois que relaxou, você vai colocar o extensor. Tá vendo a mocinha aí com o extensor? Então vai evitar de dobrar. Tá certo? E se não colocar a órtese depois do Botox, vai voltar a ficar novamente com o padrão flexor. Tá ok? Então, essas órteses existem prontas também no site, em diversos sites você consegue encontrar. Como também, caso você não encontre de acordo com as medidas necessárias para o paciente, você pode pedir para confeccionar sob medida. Às vezes também essas órteses ajudam também a conter o paciente no leito.
vezes o paciente fica puxando, coloca o braço aqui, ó, coloca a mão aqui, fica, às vezes se machuca e tal, certo? Né? Fica nessa resistência, e às vezes o pessoal coloca aqui uma gaze, não é isso? Puxa aqui uma gaze para poder... Uma gaze não, como é que se diz? Uma atadura para puxar o braço e acaba machucando o paciente. Então, se você colocar o extensor, além dele não conseguir trazer para cá, né? Você coloca aqui a atadura amarrando, contendo, né, no extensor. Tá ok? E aqui o de membro inferior. Membro inferior, esse daí é confeccionado pela nossa empresa. Além de proporcionar a extensão dos joelhos, certo? Evitando o encurtamento dos isquios tibiais, você também, no momento oportuno, você já vai começar a colocar o paciente em bipedestação. Com certeza, você já viu algum amigo, ou já viu alguma situação, ou passou por essa situação. Você chegou na casa do paciente, vai colocar ele em pé, paciente com AVC, né? Pós-AVC. Vai botar ele em pé, e a primeira coisa que vai acontecer é o quê com as pernas dele? O joelho vai flexionar. E aí o paciente vai arriar. Aí você está aqui segurando o paciente, de repente tem que tacar a mão ali no joelho, para segurar o joelho dele, para ele não flexionar. Ou então você vai ficar aqui segurando ele aqui, orientando ele aqui em pé, e vai pedir alguém, um familiar, para ficar segurando o joelho dele. Tá certo? Então, o extensor de membro inferior serve para isso. Para que você realmente coloque esse paciente em bipedestação, não se preocupar com o joelho flexionar. Então, depois que ele ficar em pé, colocou o extensor, não vai acontecer mais nada com ele. Esquece ali os membros inferiores e vai trabalhar musculatura de troncos, braços, equilíbrio, propriocepção, né? Dá para você trabalhar diversas coisas, sem se preocupar com a perna, porque a perna está ali com o extensor, o joelho não vai flexionar de jeito nenhum. Como também não vai fazer o quê? Não vai recurvato, não vai acontecer de ter o recurvato, né? Tem muitos pacientes que sela o joelho todinho para trás. Então, com o extensor, não vai acontecer isso. Beleza? Vamos lá, para o nosso próximo. Esse aí é feito sob medida, tudo bem direitinho, certo? Isso aí é muito parecido também, caso alguém nunca tenha visto, isso é como se fosse um imobilizador de joelho fixo. Só que o imobilizador de joelho fixo, você compra e ele ali, num instante, vai se desgastar, né? Porque é uma coisa que se usa durante 15 dias, geralmente ali o paciente fez uma reparação no joelho, ligamento, patela, alguma coisa assim, e aí usa 15 dias, 30 dias. Já o extensor, né, você vai usar por bastante tempo, claro, dependendo de cada paciente, né? Tá certo? Então, eles são mais resistentes. Tem pacientes, nossos pacientes, que confeccionam de ano em ano, certo? Então, só para ter uma ideia, tá certo? Então, esses são confeccionados. Mas você pode, caso queira testar, solicitar um que já seja um imobilizador fixo, que já tem pronto, você compra na internet, mas se desgastar, depois você pede para confeccionar um. Que esse daí, as barras são muito mais resistentes, certo? Ali atrás, é porque eu não trouxe um, me perdoem, mas ali atrás existem umas barras que no imobilizador de joelho fixo que você compra pela internet, elas são flexíveis. E já quando são confeccionáveis, essas barras que a gente coloca atrás são muito mais resistentes, dependendo do peso do paciente, da altura, essas que já existem prontas, pode flexionar facilmente. E o joelho não vai ficar total em extensão. Tá ok? Isso é o que diferencia das confeccionadas para que existem prontas. Bem, pessoas, o extensor de membros inferiores, certo? Eu costumo, quando eu estou ali auxiliando alguns fisioterapeutas que vêm nos perguntar, né, inclusive já vendemos para todo o Brasil, né, alguns pacientes assistem nossos vídeos, fisioterapeutas, e olha, como é que eu poderia fazer isso? Bem, um tutor, pessoal, uma CAFO, né? CAFO significa que é um tutor longo, é uma órtese que vai até acima do joelho, né? Passa pelo joelho. Um tutor longo, ele é muito mais caro, certo? O preço dele é muito caro e que, às vezes, não é acessível para alguns pacientes. Então, eu sugiro, olha, faz um extensor, coloca ele em pé, vai treinando ali a musculatura do core, quadrado lombar, abdominal e tal, treina equilíbrio. E se esse paciente realmente tiver força de vontade, se ele seguir evoluindo, se ele seguir
ajudando você no tratamento, aí depois você indica o tutor. Porque o tutor, ele tem outras especificações do outro diferenciado do extensor. Né? Por exemplo, ó, o tutor longo, que está aqui, ó, o tutor longo, ele vai ter o apoio isquiático, que é, por exemplo, o paciente vai caminhar e quando ele cansar, ele vai descarregar o peso, ele vai descansar aqui, né? A gente não está sentado, nesse momento aqui eu não estou sentado aqui no nosso isquio, então, quando o paciente está caminhando, no extensor, aqui, ó, no extensor, não existe o apoio isquiático, onde a tuberosidade isquiática descansa, não existe. Aqui, ó, um tutor desse completo, você está vendo aí, ó, ele completo, né, do pé até o apoio isquiático, quando o paciente ficar cansar, que ele parar, ele relaxa em cima do apoio isquiático. Então, ele pode descansar ali. Tá certo? Sem falar que também, no caso dos extensores, o joelho não flexiona. Então, o paciente está ali caminhando, né? O paciente está ali caminhando e quando ele quiser sentar, o paciente vai ter que sentar de uma vez e a perna vai ficar totalmente em extensão. Já no tutor, né, você pode flexionar o joelho. E aí o paciente vai sentar, né? Vai sentar e vai poder descansar ali, fazer treino, ele mesmo sozinho, levantando, né? Ó. Assim que ele ficar em pé, já vai travar. É o sistema de segurança, para, de repente, o joelho não dobrar de uma vez. Tá ok? Esse tipo de articulação aqui, por exemplo, no slide, você está vendo, não é mesmo que essa. Esse tutor aí que eu estou mostrando é uma trava em anel. Tem um anelzinho aqui para poder articular o joelho. Tem 2 anéis aqui, um de cada lado. Você levanta e aí sim vai poder articular. Nesse caso aqui, a articulação, né, é por trava suíça. Você puxa isso aqui, ó, puxei e já destravou. Quando o paciente vai ficar em pé, tem um elástico, ó, você está vendo o elástico aqui, ó, que ele já puxa a trava, travando aqui na articulação. No caso do anel, quando o paciente fica em pé, o anel desce e aí trava também a articulação do joelho. Né? O sistema de segurança, o paciente sentir que realmente está travado e que ele pode começar a deambular e sem se preocupar com o joelho dobrado, né? Com o joelho flexionado. Tá certo? Outra situação, o extensor, você está vendo ali, ó, o extensor, ele não vai estabilizar os tornozelos, não é isso? Então, o que pode acontecer? O paciente vai caminhar, né? E o tornozelo, dependendo da situação do paciente, o tornozelo pode querer virar para fora ou para dentro. E já o tutor, né, ele vai estabilizar o tornozelo, vai segurar. Não vai ter perigo nenhum do paciente virar o tornozelo para dentro ou para fora. Né? Outra situação seria o quê? O pé não vai ficar equino, pé caído, que vamos chegar na órtese mais indicada, já vamos chegar na órtese mais indicada dos pacientes que tiveram AVC, tá certo? Então, aqui com o extensor, paciente, na hora que você começar a realizar a marcha, fazer a dissociação, né, de uma perna para outra, quando você jogar, pode ser que o tornozelo vai virar para fora, vai virar para dentro, como também vai acontecer dele arrastar o pé no chão. Então, o extensor é para um determinado momento. Quando você colocar o paciente para realizar a marcha, treinar a marcha, e se o padrão dele, do tornozelo dele, ficar virando ou pé caído, que muito provável vai ter o pé caído, né? E aí sim, você vai ter que partir, dependendo da situação, ou para o tutor longo ou para o tutor curto. Ok? Então, vamos lá. O que acontece? Ó? O paciente, digamos que o paciente está evoluindo, né? Já saiu do leito, você trabalhou ali a respiração, né? Trabalhou o paciente sentado, colocou ele em pé, ele já está caminhando. Quando você solicitou esse tutor, você pediu com essa trava, você pediu com o tornozelo em 90 graus, fixo, porque esse tornozelo pode ser articulado, é onde eu quero chegar, certo?
Então, e graças a Deus, você está trabalhando muito bem, o paciente está ajudando e ele está evoluindo. Então, a gente pode começar a desmamar, né? Desmamar as órteses desse aparelho, dando mais independência para ele, né? Dando mais independência, né? E responsabilidade para ele, né? Para que ele fique mais livre, né? Dar mais liberdade para ele. Como assim, Cleiton? A gente pode pegar, como ele está evoluindo, ele está adquirindo uma musculatura, né? Uma sensibilidade, uma reação, a gente já pode começar a tirar a trava do joelho. Né? Ele não está andando aqui com a trava totalmente travada, ele já está evoluindo e tal. Opa, vamos tirar agora a trava. Vamos ver como é que ele se comporta. Né? Já vai exigir mais dele, da musculatura dele. Como também mais na frente, você pode pedir para articular o tornozelo. Ou seja, joelho livre, tornozelo livre. Falta muito pouco já para ele sair disso aqui. Tá certo? Ou seja, você já viu que o paciente evoluiu, né? Passou, já tirou a trava daqui do joelho. Articulou o tornozelo. E agora, o que você pode fazer? Agora vamos evoluir para colocar o paciente num tutor curto, que é a calha-afo, tá certo? Que é a mesma coisa de tutor curto. Pessoal, vocês podem observar que nossos slides, ó, em algum momento tem calha, em outro momento tem tala, em outro momento tem órtese, certo? Férula. Todos esses nomes são utilizados no Brasil, certo? Em cada região, eles utilizam uma nomenclatura, né? Em São Paulo, sei lá, né? Em cada caso, calha, órtese, férula, tala, tá bom? Então, é a mesma coisa, tá certo? O que muda é essa nomenclatura de diversas regiões. Cada região tende a usar um nome, tá bom? Uma nomenclatura. Então, seu paciente evoluiu, não é isso? Seu paciente evoluiu, ou aí você vai indicar a CAF. Né? Por exemplo, esse mesmo aparelho aqui, você pode pegar e pedir para tirar. Ó, tira isso aqui, eu só quero essa parte aqui agora que o meu paciente treine com ele. Beleza? Pronto, assunto encerrado. Mas o seu paciente não passou no AVC dele, né? Ele já evoluiu bastante e só está tendo o pé caído. Não, digamos que o caso dele é só pé caído. Não teve que passar pelo tutor, tá bom? Digamos que o seu paciente, um exemplo, ele só teve que usar a órtese para a mão, né, na fase hipotônica, para evitar de ficar assim, né? E quando você começou, e na época, olha lá, pessoal, observe, viu? Isso é muito importante. Antigamente não, né? Porque eu não sou tão velho, né? Vamos lá, né? Há um pouco de tempo atrás, dificilmente a gente era chamado para ir tirar as medidas de uma órtese como essa, a AFO, na UTI. Dificilmente. Só indicavam a gente quando o paciente já estava em casa há muito tempo e começou a ter já um posicionamento de pé equino, já com um pouco de resistência, encurtamento. Certo? Aí é que entrava, que chamavam a gente. Hoje em dia, não. Muitas vezes já fomos agora na UTI mesmo, ou seja, porque os fisioterapeutas, né, estão vendo a importância de colocar logo como prevenção a órtese, para evitar posicionamento errado, encurtamento, para evitar desse pé ficar equino com bastante resistência. Né? Porque já pensou o paciente que teve um AVC, digamos lá, um AVC hemorrágico, que ele, dependendo da idade, seja lá, ele passou ali 2, 3 meses na UTI e depois ele começou a evoluir. Mas esses 3 meses que ele ficou ali no leito, sem um apoio em 90 graus, esse pé ficou equino. Né? E daqui a pouco ele começou a evoluir, de repente, 6 meses, 4, 5, 6 meses em casa, vocês treinaram outra situação, né? Respiração, tronco sentado e tal. Quando vai colocar esse paciente em pé, cadê o pé dele? Totalmente equino. Como é que você vai fazer o treino da marcha? Tá certo? Então, graças, a gente já está colocando
O fisioterapeuta já indica, olha, órtese, tornozelo em 90 graus. Certo? Tala-afo em 90 graus. Órtese em 90 graus de posicionamento, para evitar, né, que o paciente fique equino. Tá certo? Então, a gente está evoluindo na fisioterapia e muito bom a gente tirar já as medidas no leito do paciente, para evitar que ele fique com o pé equino. E aí, quando ele chegar no momento de ficar em pé, o pezinho dele está lá, só esperando para colocar ele em pé. Tá certo? Então, pessoal, ó, essa daí, mais uma vez eu coloquei o nome aí, ó, pronta, porque você pode comprar, adquirir em diversos sites, tá certo? Essa daí que já existe pronta, que é essa daqui, ó. Tá certo? Ó, essa daqui vai depender do peso do paciente. Se o paciente for muito pesado, pode quebrar, certo? É um materialzinho flexível, então ela pode quebrar. Dependendo do paciente pesado, essa não vai dar certo, vai ter que ser confeccionada, que é essa daqui, que fica confeccionada de polipropileno, mais rígida. Outra situação, essa daqui, observe que o apoio só é posterior, certo? Somente posterior. Tem paciente com AVC, pós-AVC, que quando ele vai caminhar, a única coisa que acontece é o pé equino. Beleza, essa daqui dá certo. Quando ele pisa, o tornozelo não vai para fora nem vai para dentro. Essa daqui dá certo. Agora, se seu paciente, quando ele realiza a marcha, você percebe que o tornozelo dele quer virar, né? Ele não está estável, ele está instável, essa já não vai dar certo. Porque ela não tem paredes laterais. Se eu colocar aqui o tornozelo do paciente, o tornozelo vai para lá ou para cá. Tá vendo? Ele não fica estável, porque ela não tem a parede lateral. Já a confeccionada, o tornozelo do paciente vai ficar aqui dentro. Tá certo? Então, não vai virar para lá nem para cá. Vai ficar estável, além de manter o pé em 90 graus, evitar o pé equino. Tá ok? Então, essa órtese é a que são mais indicadas no pós-AVC, por conta dessa situação que eu já falei para vocês. Evitar, quando for lá na frente que a gente for colocar esse paciente em pé, o pezinho dele não vai estar equino, tá certo? Não vai ter nenhum encurtamento prejudicando o tratamento. Porque já pensou, você cuidou do paciente todinho, já está sentando, está começando a ficar em pé, mas aí você percebeu que o pé dele está equino. E aí? Vai ter que aplicar botox e tal. Não, então já evita isso, tá bom? Evita isso para que o tratamento, né, o seu tratamento corra da melhor forma possível e que esse paciente volte mais rápido às suas AVDs. Tá certo? Então, essa é a confeccionada. Aqui eu passei aqui esse slide rápido, mas era só falando sobre a articulação. Tá ok? Tá vendo aqui, ó, nesse begezinho? Você tá vendo ali que tem um anel, tá certo? Então, a calha-afo, essa, pessoal, tanto essa que já tem pronta, essa que tem pronta, essa daí, ó, que você tá vendo, você só vai poder usar dentro de um calçado, porque ela não tem solado. Isso aqui não é antiderrapante. Isso aqui o paciente pode levar um escorrego, tá certo? Então, tem que ficar sempre dentro do tênis. Ou você pode usar dentro de uma sandalinha dessa, ó. Depois você observa aí que deve ter pacientes, ó, que usa, assim, até pacientes que teve uma lesão do fibular, que fica também com o pé caído, ó, então acaba usando essa órtesezinha, tá certo? Então vai usar sempre dentro de um calçado, não dá para andar com ela só, tá bom? Dentro de um calçado. Já a confeccionada pode ser, o corte pode ser desse mesmo jeito, dessa mesma forma, ela pode ser confeccionada dessa mesma forma, que vai poder colocar dentro de um tênis ou usar numa sandália, ou a gente já coloca o solado nela aqui mesmo, né? Que é o que a gente recomenda no início. Vai começar a usar, vai começar a fazer o treinamento, bipedestação, marcha, coloca o solado para não ter que ter o peso ainda do calçado, certo? Não ter que ter o trabalho de ficar todo tempo botando o calçado para o paciente ficar em pé para fazer a fisioterapia. Então já colocou aqui, botou aqui do paciente, ele vai ficar em pé, isso você, fisioterapeuta, já vai trabalhar com isso, tá certo? Depois que ele vir evoluir, que ele tiver mais independente, que ele quiser mais liberdade, aí a gente faz um corte, muda o tipo de corte para poder entrar dentro do calçado. Tá ok? Então, essa é a... Pronto, aqui, ó.
Essa daqui é a mesma órtese, né? Sendo que com um corte diferente, ó. Um cortezinho diferente para poder entrar dentro do calçado da sandália ou do calçado fechado. Bem, pessoal, essas órteses podem ser em 90 graus, né, tornozelo fixo, para manter o tornozelo em 90 graus, evitar o pé equino, como também ela pode ser articulada, não é isso? Quando o paciente já tem um pouco de evolução, não precisa a gente fazer ela com tornozelo fixo. O paciente não está evoluindo, ele não tem força, então vamos liberar esse paciente. E aí, ó, articulada, ok? O que a gente pode fazer é manter o bloqueio, ó, 90 graus posterior. Ou seja, se esse pé dele estiver caindo, né, estiver indo para equino, ele aceita isso aqui, ó. A gente vai fazer aqui o impulso, ó. Ele aceita aqui a dorsoflexão, ó. Mas você observe que tem um bloqueio aqui, ó, que não deixa fazer a flexão plantar. Ou seja, o pé não fica caído. É isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tornar a órtese, caso ele venha evoluindo, é você tornar a órtese articulada, mas com bloqueio posterior em 90 graus, ó, evitando a flexão plantar, evitando o pé equino. À medida que ele for evoluindo, que ele sustenta esse pé, aí você pede à empresa que você pediu para confeccionar para deixar totalmente livre. Tá certo? Então, isso são etapas, né? Você viu que nós fizemos aqui, digamos que o paciente teve que usar um tutor, foi evoluindo, tirou a articulação, articulou o tornozelo, a órtese era CAFA, agora você mandou retirar a parte de cima, só ficar a parte de baixo, tá certo? Então, isso é de cada situação, cada momento, e você é que vai avaliar seu paciente e verificar o momento correto de ser fixo, o momento correto de ser articulado com bloqueio de flexão plantar e o momento que vai ficar totalmente livre, tá certo? Então, essa órtese articulada. E tem essa daqui também, ó, com ajuste, ó. Tá vendo aqui ela com ajuste, ó? Ou seja, o paciente tá com o pé equino, você não está conseguindo ganhar de jeito nenhum. Ou você, fisioterapeuta, chegou lá no paciente, na casa do paciente, você fez uma fisioterapia, uns alongamentos, fez umas técnicas, conseguiu ganhar alguma coisa. Só que digamos que você só vai daqui 2 dias na casa do paciente. Quando você voltar, o que você tinha ganhado, você perdeu, né? Então, aqui você consegue ajustar, regular. Ou seja, aqui a gente pode começar em 90 graus, e aí você vai aqui fazendo o reajuste, isso aqui se chama distrator. Vai fazendo o reajuste aqui, que você vai puxando o pé. Tá vendo como aqui ele já está em dorsoflexão? Tá certo? Então, à medida que você chegou lá na casa do paciente, você fez as suas técnicas, né? E aí você conseguiu ganhar alguma coisa. Opa, vamos colocar a órtese aqui, nesse ajuste. Então, você pega, ajusta, né? Ela pode tá bem aqui assim, viu, pessoal? À medida que a gente vai ganhando, ó, chega em 90 e depois a gente vai ficar totalmente dorsiflexão. Então, opa, ganhei um pouquinho. Então, você faz um ajuste e mantém aqui, certo? No outro dia você vê de novo, ganhou mais, você já mantém aqui. O tornozelo do paciente tem que estar bem posicionado. Por isso que essas órteses têm esse orifício aqui, ó. Por exemplo, você vai colocar aqui, vai calçar, né? Você calçou aqui o paciente, essa órtese do paciente. Na hora que você calçar, a primeira coisa que você vai botar é o tornozelo. Coloca o tornozelo para não perder o contato. Você coloca o dedinho aqui, ó, para verificar realmente se o tornozelo dele está bem encaixado. Porque você pode botar o pezinho dele aqui, o tornozelo dele fica bem aqui em cima, o calcanhar. Não está em 90 graus, ele está em equino. Ele tem um pouquinho de equino. Tá certo? Então você tem que posicionar logo o calcanhar dele aqui na palmilha da órtese. Então você coloca o dedinho aqui e verifica se está em 90 graus. Se você colocar aqui o dedo e seu dedo ficar abaixo do calcanhar, o pé dele está lá em cima. Ou seja, ele está com um pouquinho de equinismo. Entendeu? Tem casos que nós vamos confeccionar essa órtese e já no primeiro momento o paciente não consegue ficar em 90 graus. Certo? Digamos que fica bem aqui, ó, mas mantém. Daqui a pouco, durante a fisioterapia, durante técnicas que vocês vão fazer com o paciente, ele vai começar a descer. Então, já o tornozelo dele, o calcanhar dele, ó, vai estar aqui embaixo. Então, ter paciência. Se existe uma resistência, né, um encurtamento ali, aqui, ó, do sólio, né, e
dos gastrocnêmios, paciência, que já já ele vai descer, certo? O importante é você manter onde ele aceita momentaneamente o calcanhar, digamos que o calcanhar está bem aqui, ó. Deixa ele aí, não perde, né? Não perde, porque senão daqui a pouco vai estar aqui em cima de novo. Então, mantém ele aqui, tá certo? Já já, daqui 2 dias, 3 dias, uma semana, sei lá, depende da resistência de cada paciente, ó, daqui a pouco ele vai descer. E daqui a pouco ele vai estar aqui, vai estar em 90 graus. Então, é importante manter aqui essa pressão, tá certo? E verificar se realmente o calcanhar está descendo para ficar realmente em 90 graus. Tá bom? Então, todas essas órteses confeccionadas com o intuito de pé equino, evitar o pé equino, ou manter, né, o tornozelo em 90 graus, sempre você vai verificar esse orifício no calcanhar. Tá bom? E é justamente para isso, para saber, por exemplo, isso aqui, né, você vai posicionar aqui. Então, eu tenho que manter realmente o calcanhar dele aqui na palmilha para realmente eu poder ganhar aqui. Não vai adiantar de nada o calcanhar do paciente estar bem aqui e eu ficar fazendo esses ajustes. Se o calcanhar não está posicionado no local correto, eu não estou realmente ganhando. Eu não vou estar alongando ali essa musculatura aqui do sólido e dos gastrocnêmios. Tá bom? Do tríceps sural. Então, existe a fixa, tornozelo 90 graus, a articulada e com o ajuste do distrator. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Agradeço toda a sua paciência conosco nesse encontro, tá certo? Eu estou disponível o que vocês tiverem dúvida, o que vocês precisarem, pode contar conosco. Sigam a gente nas redes sociais, tá certo? Lá no YouTube tem meu WhatsApp, você pode estar realmente entrando em contato conosco, que eu vou estar à disposição. Valeu, muito obrigado, manda mais, eu recebo. Só apertei o lá.